Bom, é, se aquela representação tridimensional ela é tão ruim, vamos ver três maneiras, então, nesse vídeo, da gente representar e conseguir ver um diagrama ternário de um jeito satisfatório. Né? A gente tem que conseguir visualizar ele para tirar informações dele. Né? Então, eu acho que essa ideia eu passei no vídeo passado, mas vamos lá. Se eu tenho um sistema ABC, quantas variáveis eu tenho, né? Se eu quiser incluir a temperatura. Né? Então, antes de pensar em temperatura, no sistema ABC, quantas variáveis eu tenho aí? Né? Se eu quiser discriminar aí esse sistema aí. Eu tenho a fração atômica ou a fração em massa do elemento A, né? Eu tenho a fração atômica ou em massa do elemento B, e eu tenho a fração atômica ou em massa do elemento C, certo? Agora, quando eu olho então para esses três, a fração de A, a fração de B, a fração de C, vamos escolher, por exemplo, fração em peso, fração massa, né? Fração em massa. Se eu sei a fração de A e a fração de B, e esse sistema, essa liga, ou esse material, ele é ternário, eu sei a fração de C? O que vocês acham? Eu sei, né? Porque essa soma aqui, A mais B mais C, tem que dar 1, ou em porcentagem tem que dar 100, né? Essa soma tem que dar 100%, ou tem que dar 1 em termos de fração, né? Então, percebe que por mais que eu aparento ter três variáveis aqui, a fração de A, B e C, na verdade aqui eu só tenho duas, porque A mais B mais C é igual a 1. Né? Isso me tira aí uma variável. Agora, além disso, eu posso também incluir a temperatura. Né? Então, num binário, quando eu queria representar isso aqui num papel, eu não tinha problema. Porque eu tinha duas variáveis. Eu tinha a fração de A, a fração de B, mas aqui era uma variável só. Né, porque A mais B tinha que dar 100%. E a temperatura. Então eu tinha duas variáveis, eu conseguia representar num papel sem problema. Agora, num ternário, eu tenho três variáveis aqui. Então eu preciso daquela representação tridimensional se eu quiser ter todas as informações. Então se eu for aí ganancioso e eu querer representar tudo num diagrama só, eu vou cair naquele diagrama tridimensional que a gente viu antes. Não tem como eu fugir disso. Tá aí um quaternário. O que vocês acham? Eu tenho A, B, C, D, a soma tem que dar 100%. Então aqui eu tenho três variáveis, mais a temperatura 4. Aí complicou, né? Então um quaternário, se eu quiser representar ele completamente, eu tenho que viajar para um lugar aí que eu consigo ver em 4 dimensões. Né? Ou seja, não tem como. Né? Então, um ternário, nem se a gente quiser, a gente consegue representar ele de forma completa. Tá? Quinário, pior ainda. Né? Então, mesmo para um ternário, né, eu vou mencionar esses quaternários só no final do último vídeo dessa aula, mesmo para um ternário, se eu quiser ter uma representação aqui que faça sentido em duas dimensões, eu posso tentar, então, pensar, eu não vou ser ganancioso e eu vou tentar não botar todas as informações de uma vez. Então, as diferentes representações que a gente vai ver de diagramas ternários são escolhas que eu vou fazer. Olha, eu quero enxergar melhor o que está acontecendo, então eu vou abrir mão de ver algumas certas informações para eu tentar entender o que está acontecendo melhor. Então, as três representações mais comuns são as isotermas, que eu falo assim, bom, legal saber como as fases aí variam, o equilíbrio de fase varia com a temperatura. Mas, para mim, me interessa essa informação em uma temperatura. Então, se eu abrir mão da temperatura como uma variável, eu fico com duas variáveis só, né? Essas variações de composição aqui. Ou se não, a temperatura é importante. Mas, por exemplo, eu posso fixar o teor de um elemento, isso é uma isopleta. Então, por exemplo, se eu quiser fixar o teor do elemento A em 10%, e aí eu vario a temperatura e o quanto eu tenho de B e C, tudo bem. Eu perdi uma variável aí, né? Porque eu fixei o teor de um elemento, mas eu passo a ter aqui, então, eu estou representando só parte do sistema, tanto aqui quanto aqui, né? E a terceira opção é a que eu já mostrei para vocês, que ela é aquela de curvas de nível lá que a gente viu, né? Que são, então, aquela representação lá da temperatura líquidos, por exemplo, né? Das superfícies líquidos. Né? Então eu uso aí alguma cor ou linhas para representar a terceira dimensão, foi o que a gente fez lá. A gente usou aquela representação lá
para burlar né, colocar essa representação em 2D. Só que se eu tentar representar, eu geralmente uso isso aqui só para representar a linha líquida, senão a minha representação ficaria muito confusa. Então, vamos ver essas representações aqui com mais detalhes nesse vídeo. Vamos começar pela isoterma. Então, a isoterma é uma temperatura fixa. Essa secção isotérmica, a gente vai fixar a temperatura, né? E a gente sempre representa a composição, nesse caso, em um triângulo equilátero. Tá? Então, eu meio que mostrei isso daqui já, mas agora vamos entender o que a gente está vendo. Né? Então, tá ali um triângulo equilátero, aqui é 100% A, aqui é 100% B, aqui é 100% C. Tá? É mais comum a gente representar na forma de um triângulo mesmo. Por quê? Porque A, B, A. Né? O teor de A mais o teor de B mais o teor de C tem que dar 100%. Então essa aqui é a representação gráfica que faz mais sentido para a gente. Se eu fizesse uma representação A, B, A, C, isso aqui ia ficar um triângulo, né? Ia ficar um triângulo retângulo aqui. Né? Por quê? Porque eu não poderia passar da diagonal para cima, porque, por exemplo, se eu for no canto oposto lá, eu estaria lendo que eu tenho 100% de B e 100% de C, o que é impossível. Né? Então, essa representação no triângulo equilátero, ela é conveniente porque A mais B mais C tem que dar 100%. Então, um ponto aqui dentro representa uma certa composição. Então, esse ponto vermelho aqui, se eu pegar no meu diagrama, ele representa alguma certa fração de A, uma certa fração de B, uma certa fração de C. Mas como ler esse diagrama? Tá? Bom, o que a gente pode pensar é que esse ponto aqui, ele é 100% C. Então, quanto mais perto ele tiver aqui de C, né, quanto mais perto ele tiver desse ponto aqui, maior vai ser o teor de C. Quanto mais longe ele tiver, menos C ele vai ter. Na verdade, se ele cair, então, exatamente nessa linha aqui que liga A com B, o meu teor aqui de C é zero. Né? Eu estou no meu diagrama binário AB. Então, quanto mais perto, qualquer outra linha que eu traçar, quanto mais perto eu for chegando de C, mais C eu tenho, né? Então, eu sempre vou ler a fração desse elemento aqui, traçando a linha, né, paralela à base oposta que cruza o ponto. Então, minha fração de C eu vou ler desse jeito aqui. Traço essa linha aqui perpendicular, lembrando, essa aqui é a linha 0% de C. Então, todos os pontos nessa linha aqui preta têm o mesmo teor de C. Agora, por que minha fração de C é essa quantidade oposta aqui? Né? De novo, porque se eu tiver exatamente nesse ponto, esse valor aqui é 1, né? Daqui até aqui é 1, ou daqui até ali é 100%. Né? Então, a minha fração de C ali, ou minha porcentagem de C é 100%. Se eu estou aqui, se essa linha está encostada aqui embaixo, isso aqui é zero. Então, a minha fração de C ali é zero. Né? Então, essa distância aqui, essa distância da base oposta até essa linha que eu tracei, é a minha fração de C. E qual que é, então, a fração de A e a fração de B? É só eu traçar essas linhas aí para determinar. Né? Então, se eu traçar a linha oposta à base, né, paralela aí ao vértice, então eu pego o vértice A, olho a linha ali oposta, né, esse lado oposto. Traço uma paralela cruzando o ponto, essa fração aqui é a fração de A. E a do B? Pego o meu lado oposto ali ao ponto, traço aqui paralelo, cruzando o meu ponto. Esse lado aqui é o de B. Tá? É mais fácil se a gente não quiser se confundir, traça um, traço o outro desse jeito aqui. A hora que você plota todos juntos, aí pode ficar um pouco confuso aí a visualização. Mas é só aquela ideia plotada 3 vezes. Tá? Sempre a gente faz essa representação aqui, como eu estou mostrando, com um triângulo equilátero. 90% dos casos, se eu estiver trabalhando com uma liga muito rica em A e eu quiser só saber pequenos teores de B e pequenos teores de C, aí é até comum a gente fazer um gráfico mais comum. Ao invés de ser um ternário, a gente plota ele num triângulo retângulo. Então aqui está um exemplo. Por exemplo, eu estou preocupado aí com um aço, uma liga ferro-cromo, né, um aço aqui inoxidável, e pequenos teores de carbono. Então,
pouco cromo e pouco carbono. Aí eu posso até plotar ele num triângulo retângulo. Aí a visualização é mais direta. Eu estou pensando aqui, por exemplo, o meu elemento A é o ferro, e aí aqui, por exemplo, o cromo, aqui, por exemplo, o carbono. Aí a minha leitura é direta. Esse aqui é o teor do elemento B, esse aqui é o teor de elemento C. Aí é mais direto. Mas essa representação não é a mais comum. Tá? Ela só é comum quando a gente estiver pensando em ligas ou materiais com poucas adições aí de outros elementos. Tá? Então essa secção isotérmica aqui, muito usada. A gente usa ela quase toda hora. Tá? A segunda que eu já mostrei para vocês, ela também é, né, da projeção da linha líquidos, que era aquelas linhas aqui, os meus, como se fossem curvas de nível. Essa representação aqui, das três, ela é a menos usada, na verdade, tá? A gente vai usar ela bastante quando a gente quiser entender, por exemplo, a formação de microestrutura. Eu vou dar um exemplo no último vídeo da gente usando esse diagrama aqui para entender a microestrutura final que uma liga, uma certa liga que formaria, tá? Então, o que a gente está perdendo aqui? Bom, a gente, na verdade, está carregando aqui, né, colocando essa terceira dimensão na forma dessas linhas aí. Então, cada linha é uma... Né, tudo que está na mesma linha aqui tem a mesma temperatura líquida. Percebe que nesse diagrama aqui, por exemplo, eu não sei se eu pego aqui esse vértice B, então eu tenho esse elemento B aqui, por exemplo, eu não sei na temperatura de 300 graus quanto eu tenho de solução sólida de C nele, quanto eu tenho de solução sólida de A nele. Tá? Eu não tenho informação nenhuma sobre isso. Eu não sei como que é nada abaixo dessa linha aqui, eu só estou vendo essa linha. Então eu perco toda essa informação do que está embaixo da linha lá. Tá? Mas se eu estiver interessado na temperatura líquida, esse diagrama aqui me dá bastante informação. Tá? E percebe que eu estou plotando aqui exatamente no mesmo diagrama, no mesmo triângulo que eu coloquei aqui. Né? Então, se eu quiser saber a composição desse ponto aqui, que é o meu eutético ternário, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente, eu faço a mesma coisa. Se eu vier aqui traçar uma linha vertical aqui, horizontal, então se eu vier aqui e traçar uma linha, né, horizontal, eu sei qual que é o teor de A, né, nesse ponto eutético ternário aqui. Qual que é? É alguma coisa aí, uns 0,32, alguma coisa por aí, então 0,32, por exemplo, aproximadamente. E o teor de C, como é que eu faria? Bom, quanto mais perto de C, maior o teor, né? Então, seria alguma coisa mais ou menos, né? Acho que é um pouquinho mais que 0,4, percebe que eu liguei esse 0,4 com esse, seria provavelmente alguma coisa assim, né? Desenhei um pouco torto aí, mas dá para ver. Então seria alguma coisa aí, um 0,45 mais ou menos, certo? Então seria aqui um 0,45 de C. E de B? Bom, eu posso fazer a mesma coisa, ou é 1 menos, né, 0,45 menos 0,32, certo? Então, apareceu um 72, então é 0,77, certo? Então, 0,28 é o que sobrou, né? Então, se eu traçar outra linha, tem que dar exatamente isso, né? Então, se eu traçar outra linha ali, perpendicular ao outro vértice, tem que dar exatamente isso, certo? Deixa eu apagar lá. Né? Então percebe que dá alguma coisa muito próxima disso mesmo, a hora que eu tracei essa paralela. Ela dá aproximadamente aqui entre... Né? Agora lembra que eu tenho que ler de lá para cá. Né? Para o B aqui é 0, aqui é 1. Então se aqui é 0, aqui é 0,2, aqui é 0,4. Então deu alguma coisa próximo ao meio, entre 0,2 e 0,4. Né? Então, mais ou menos ali o meu 0,28. Então é assim que eu leio um ponto aí num diagrama ternário, seja ele essa projeção da linha líquidos,
está no meu triângulo, seja ele na minha secção isotérmica, né? Então tá aqui um diagrama da secção isotérmica, né? Eu não tinha mostrado um ainda, eu tinha mostrado só o triângulo. Então tá aqui um diagrama um triângulo aí na secção isotérmica. Então, vamos interpretar que esse diagrama aqui está falando para a gente. Lembra que a gente tinha a restrição, que eu tenho um campo monofásico, ele tinha, né? Agora, pensa, se eu, da minha regra das fases de Gibbs, eu tinha colocado que V, o meu número de variáveis, era 1. Né? Agora eu estou colocando V igual a 0. Então eu caio de novo naquela regra da fase de Gibbs igual a do binário, que o número de graus de liberdade é 3 menos o número de fases que eu tenho. Então se eu colocar uma fase só, eu tenho 2 graus de liberdade, ou seja, eu estou em uma área. Então essa região aqui, ela é a área referente à fase alfa, né? Eu risquei ali, mas está aqui a fase alfa. Então, essa região aqui é a área referente à fase alfa, essa região aqui é a área da fase gama, essa região aqui é a área da fase beta, certo? E se eu tiver agora duas fases? Duas fases, né? Pela regra das fases de Gibbs, grau de liberdade igual a 1, ou seja, eu tenho aqui uma reta. Então, se eu tiver alfa mais... Então, olha o campo aqui, é esse campo aqui. Alfa mais gama é essa linha aqui, certo? Então, essa linha aqui é a que separa a alfa de alfa mais gama. Essa linha aqui é a que separa gama de gama mais alfa. Tá? Então, percebe que eu tenho várias linhas verdes aqui. O que essas linhas verdes representam? Essas linhas aqui é o que eu chamo de linhas de amarração. Tá? O que são essas linhas de amarração? Elas são o que mostra qual que é a composição que está em equilíbrio com qual composição. Tá? Então, lembra que eu tinha linhas de amarração no meu binário. O que essa linha de amarração, então, está me falando? Ela fala que se eu tiver, por exemplo, nessa composição aqui, vou pegar uma composição qualquer, né? Igual eu tinha no meu binário. Quando eu estava, por exemplo, num campo como esse daqui. Peguei esse peritético aqui, por exemplo. Se eu estava nessa composição aqui, vocês devem se lembrar que aqui eu não tenho nenhum material com essa composição. Eu tenho um material com essa composição aqui, né? Essa fase gama 1 aqui. E aqui eu tenho um outro material, né? Eu faço essa linha aqui na mesma temperatura. Então percebe que é a minha linha isotérmica. Eu tenho líquido com essa composição aqui, certo? Aqui é a mesma coisa. É o que essa linha azul aqui, verde, está tentando mostrar para a gente. Tá? Isso aqui é uma linha de amarração. Ela está falando que, ó, se você tem essa composição aqui, a sua fase alfa tem essa composição aqui, e a sua fase gama, vamos seguir a linha, tem essa composição aqui. Tá? Então, essas linhas verdes aqui são minhas linhas de amarração no ternário. Percebe que elas são essenciais aí para eu enxergar meu diagrama isotérmico. Tá? Porque sem essas linhas, eu não saberia dizer qual que é a composição de alfa e qual que é a composição de gama. Eu sei que é alfa mais gama, mas qual que é a composição de alfa e qual que é a composição de gama? Então, esse conceito de linha de amarração aqui é bem fundamental nesses ternários. Se a gente não coloca, eu não sei qual que é a composição de uma fase e a composição da outra fase. Tá? E 3 fases, né? Então, de novo, L era 3 menos F. E se eu agora coloco o meu número de fases igual a 3, é possível? É, só que L vira 0, certo? E aí? Significa que isso aqui só pode existir num ponto, certo? E qual que é esse ponto? Não estou vendo nenhum ponto. Uai, tem um ponto aqui e um ponto aqui. Então, toda essa região aqui, que aparentemente você está falando assim, mas é uma área com 3? Mas é aquela mesma ideia que a gente tinha antes para um binário, por exemplo. Ó, se eu estou, né, que a gente discutiu lá atrás.
a gente discutiu aqui, por exemplo. Ó, se eu estou com um ponto aqui, mas na verdade eu não tenho absolutamente nada com essa composição, né? Eu tenho um com essa e um com essa, né? Aqui é a mesma coisa, se a gente pensar. Eu tenho um ponto aqui, mas na verdade o que eu tenho aqui? Né? Vou pegar um outro diagrama para ficar melhor, porque esse aí está parando no meio, né? Então, se eu pegar, por exemplo, um diagrama, esse diagrama aqui que a gente estava vendo antes. Então, se eu pego esse ponto aqui, que era onde eu tinha 0 graus de liberdade, na verdade aqui eu posso ter 3 fases. Uma com essa composição, uma com essa composição e uma com essa composição. Então, percebe que eu também tenho 3 pontos aqui. Esse aqui é a composição da fase gama 2, esse aqui é a composição da fase líquida e esse aqui é a composição da fase gama 1, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 pontos também. Esse aqui é a composição da fase alfa, esse aqui é a composição da fase gama, esse aqui é a composição da fase beta. Então, percebe que qualquer ponto que eu pegar aqui dentro, em qualquer um deles, gama vai ter essa composição, alfa vai ter essa composição, beta vai ter essa composição. Então, o que vai mudar se eu escolher como a composição do meu material essa ou essa? Eu sei que a composição de alfa, a composição de gama e a composição de beta é a mesma. O que vai mudar é a fração de alfa, a fração de beta e a fração de gama, certo? A composição não. Era exatamente igual no binário, né? Se eu pegar diferentes pontos, então voltando naquele mesmo diagrama, se eu pegar esse ponto aqui ou se eu pegar esse ponto aqui, o que vai mudar de um caso para o outro? Vai mudar a fração que eu tenho de gama 1, a fração que eu tenho de líquido. Ou mesmo nessa linha aqui do meu peritético. Se eu pegar, quando estiver acontecendo a reação peritética, esse ponto, ou esse, ou esse, ou esse, o que vai mudar? A composição da fase gama 1, a composição da fase líquida e a composição da fase gama 2 é a mesma em todos os casos. O que muda é a fração de cada um aí, né? Quando a gente chega nessa temperatura, certo? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Tá ficando meio carregado aí, mas eu acho que deu para passar essa ideia. Então, se eu quiser saber a composição, é fácil, é só eu ler, que nem eu fazia antes. Se eu quiser saber a fração, o que eu fazia antes? O que a gente fez lá atrás? Regra da alavanca. Aqui a gente vai ter uma regra da alavanca que a gente vai poder usar também. Vai ser o próximo vídeo, tá? Antes da gente ver isso, vamos pensar no último diagrama, então, que a gente vai poder aí ter. É a isopleta. Então, a gente viu que a última opção que a gente tinha lá da isopleta era a gente fixar, então, um elemento. Então, por exemplo, olha essa isopleta que está aqui. Eu tinha A, B, C. Eu estou fixando o teor de B e C. Eu estou falando, ó, em qualquer ponto aqui, o meu teor de B é igual ao meu teor de C. Percebe que esse diagrama parece um binário, né? Ele é chamado até de pseudobinário, é um apelido aí que essas isopletas têm, muita gente chama assim. Mas ele não é um binário de verdade, né? Porque eu tenho 3 elementos. Ó, aqui é 100% A, esse ponto aqui, ó, percebe que aqui é meio. Aqui é 50% B, 50% C, 0% A. Tá? Seria o equivalente, se a gente entendeu bem esse diagrama aqui que a gente viu aqui atrás, né? Vamos dar uma limpada aqui para a gente visualizar melhor. Seria o equivalente a gente pegar aqui, esse diagrama aqui, e olha, um ponto é 100% A, o outro ponto é 50% B, 50% C, é esse ponto aqui, né, o que está na metade ali entre B e C. Então, aquele diagrama lá que a gente está vendo seria essa representação aqui, só que em várias temperaturas, né, errei a mira ali, 50%, né, seria essa representação aqui, essa linha aqui, só que em várias temperaturas, né, porque aqui nesse eixo aqui eu estou colocando a temperatura. Então, percebe que esse diagrama aqui é um que a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente vai analisar ele, as isopletas, tá? Por que a gente tem que ter, então, esse cuidado? Porque essa linha de amarração aqui que a gente viu, que é o que me fala, ó, a composição nesse ponto aqui é essa composição. E essa, né, gama tem essa composição, alfa tem essa composição.
isso aqui já não é tão direto assim nessa linha aqui. Percebe que essa linha não necessariamente é paralela, a isopleta não é paralela a essa linha aqui que eu estou desenhando. Ou seja, se aqui esse campo aqui é FCC mais líquido. Se eu pegar esse ponto aqui, se eu olhar no binário, qual que é a composição da fase CFC? Ah, essa daqui. Então, essa composição aqui, se eu descer aqui embaixo, dá o quê? Dá, se aqui é, sei lá, 0,6, então dá 6% B, 6% C e 100 menos isso daqui, 88% A, certo? Né? Ou aqui é 0,06, por exemplo. Então, se eu olhasse num binário, eu ia falar assim, aqui é CFC mais líquido, a fase CFC tem essa composição, e a fase líquida tem essa composição aqui. Daria, então, 0,25, 25% B, 25% C, 50% A, né? Só que isso só é verdade na linha de amarração. Mas isso aqui não é paralelo à linha de amarração. Então, seria como se eu pegasse esse ponto aqui. Qual que é a composição da fase alfa nesse ponto aqui? É essa daqui. Se eu estiver olhando por esse diagrama aqui, eu ia achar que a fase alfa tem essa composição aqui, o que não é verdade. Então, esse diagrama aqui a gente tem que olhar com muito cuidado, porque a composição que a gente lê aqui não é a composição dessa fase. Porque a linha de amarração, ela provavelmente não está nessa secção que a gente está olhando aqui. Tá? Mas mesmo assim, ele é muito útil para a gente ver, por exemplo, se a gente quiser adicionar B e C em quantidades iguais aqui em A, o que vai acontecer com a linha líquidos, com a linha sólidos, né? A temperatura líquidos, a temperatura sólidos, essas todas são verdade, né? Que a gente vai ter uma condição. Então percebe que, como esse diagrama aqui, ele de fato não é um binário. Por quê? Porque eu tenho aqui uma região, uma área, né? Que eu tenho aqui pelo meu diagrama, né? Se eu olhar aqui, 3 fases presentes. A gente viu que no binário isso aqui era proibido, aqui também, BCC, né, CCC mais CFC mais líquido. Pelo meu binário, isso é proibido, eu não podia ter. Né, isso aqui só poderia existir em um ponto, daria aquela linha lá horizontal. Então eu consigo ver, só de bater o olho para esse diagrama, que ele não é um diagrama binário. Tá? Ele é um pseudo-binário, ele é uma isopleta. Tá? Uma outra isopleta poderia ser, por exemplo, eu fixar aqui é A, tá? Aqui é B, e esse diagrama aqui, por exemplo, seria para um teor de C constante igual a 10%. Então, na verdade, esse ponto aqui seria 90% A, 10% C. E esse ponto aqui seria 90% B, 10% C. Certo? Então, qualquer ponto aqui no meio seria um certo teor de A, um certo teor de B, e C sempre igual a 10%. Nesse diagrama aqui, seria equivalente a quê? Então, tá aqui C, seria a linha 10% C, seria essa linha aqui. Né? Lógico, mas aqui a gente está vendo uma temperatura só. Né? Nesse diagrama aqui, aquilo lá corresponderia a uma linha. Vamos supor que aquela linha lá é referente a 400 graus. Então, essa linha aqui, não é o mesmo diagrama esse daquele, mas se, por exemplo, essa temperatura aqui está falando 200, se aqui fosse 400 graus, essa linha aqui, tudo que eu ver nessa linha tinha que bater exatamente com essa linha aqui a 400 graus. Né? Era a ideia a gente pegar esse diagrama tridimensional que a gente tinha aqui, e a gente faz um corte em uma certa temperatura, e olha, isso daqui, esse corte nessa certa temperatura, né? E no outro caso, seria a gente pegar uma secção aqui, então, por exemplo, indo até a metade lá, e olhar esse diagrama nessa certa secção aqui, certo? Então, são esses os dois cortes aí que a gente consegue fazer, são os mais comuns aí, essa secção isotérmica, então que a gente vai usar esses triângulos para observar, né? E a isopleta, beleza? Então eu acho que assim, de todas as aulas dos vídeos dessa última aula, essa aqui é a mais importante. Então foquem em entender essa aula aqui, que é a gente conseguir ler aí
diagramas ternários, secções de diagramas ternários.